TT de hoje eu vou conversar com Ana Marinho. A Ana é advogada e pesquisadora pelo direito das mulheres e também cofundadora do Sou Elas. Obrigada, Ana, por aceitar nosso convite. Thaís, muito obrigada pelo convite, obrigada ao IDCT, estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouco sobre o meu trabalho e sobre a minha pesquisa. Ana, vamos começar falando o que mais nos interessa aqui, que é justamente isso, direito das mulheres e tudo aquilo que a gente idealiza e acredita que vai ser possível desde que estejamos juntas e façamos nossa parte. A sua pesquisa na área pelo direito das mulheres envolve qual a temática principal? A prevenção da violência de gênero. E hoje é um dia muito especial, porque hoje é o Dia Mundial de Erradicação da Violência de Gênero, que é o dia 25/11, o dia que nós estamos fazendo essa entrevista. Então, é um prazer imenso compartilhar com vocês. A questão da violência contra a mulher já é um tema que vem sendo estudado há muitos anos. No Brasil, na América Latina, temos diversas pesquisas e alguns marcos teóricos muito importantes de serem mencionados aqui. O Brasil ele é signatário da Agenda da ONU, da Agenda 2030, e também da Agenda de Pequim, que completa esse ano o 25º aniversário, que é uma agenda focada no direito das mulheres e na disseminação. Esse ano aconteceu a 4ª conferência, na qual foram ratificados todos os compromissos globais, e um deles é o compromisso de combate à violência contra a mulher. Nós sabemos que o Brasil é o 5º país no ranking mundial de feminicídio e violência contra a mulher, então nós temos dados muito sensíveis, nos quais a gente sabe que nós temos um problema estrutural, então não é só um caso isolado. A gente sabe que com a pandemia houve o agravamento da violência contra a mulher no Brasil, e não só no Brasil, como mundialmente também, e diversas medidas vêm sendo tomadas para que as mulheres possam denunciar essas violências. O que no Brasil hoje, o cenário que a gente tem com relação à violência de gênero, nós temos políticas públicas e instituições que podem atender essas mulheres, mas, segundo pesquisas e dados, ainda é insuficiente o que nós temos no Brasil de políticas públicas para o acolhimento dessas mulheres vítimas de violência de gênero. E aqui eu faço um recorte especial para a violência doméstica, neste momento que as mulheres estão isoladas em casa por conta da pandemia de Covid-19. Então, é algo que nós precisamos nos atentar, principalmente nessa data no qual o mundo inteiro se volta para esse tema, em 21 dias de ativismo, diversas organizações internacionais, organizações não governamentais, a sociedade civil e instituições, o setor privado, se voltam para essa temática para que a gente possa debater com mais profundidade, pensar soluções que possam minimizar essa situação globalmente e também no cenário, no contexto brasileiro. Ana, quando você fala dessa questão da violência contra a mulher, principalmente nesse período de isolamento, nós fizemos até um trabalho aqui relacionado com os dados que foram apresentados, o que a gente sabe que aumentou mais de 40% a violência contra a mulher depois da pandemia causada pelo Covid-19. Isso assusta a todos, mas isso assusta principalmente a nós, mulheres, mais ainda, né? Porque a gente percebe como que ainda está distante essa realidade da gente viver realmente, de fato, uma vida tranquila, sem precisar se preocupar com essa questão familiar da violência contra nós em diversos aspectos, porque isso acontece não só no ambiente familiar, mas agora tratando especificamente do ambiente familiar. Esse número, Ana, é o que a gente sabe diante daquelas que tiveram coragem de denunciar.
Mas a gente sabe também que tem muitas que não têm a coragem, porque talvez elas não vão ter nem a segurança necessária para aquilo, Dani. Como que a gente pode lidar com essa realidade? Excelente pergunta, Thaís. Nós sabemos no cenário brasileiro que há uma subnotificação, já temos estudos e dados que comprovam isso. É uma situação muito delicada, porque a questão da violência contra a mulher precisa de ter um amparo realmente de políticas públicas estruturadas que possam acolher as mulheres e acolher essas mulheres que muitas vezes têm filhos e filhas. Então, nós precisamos de ter esse acolhimento pelo Estado de uma forma integral. E nós sabemos que, segundo os dados divulgados pelo governo federal, nós tivemos, nos 2 últimos anos, uma queda nos repasses para políticas públicas voltadas para o combate à violência contra a mulher. Então, isso é um dado que está público. Então, isso é muito importante de dizer, porque a gente precisa de ter um reforço institucional do Estado. No que diz respeito ao setor privado, existem algumas iniciativas interessantes adotadas por empresas que começam a criar ambientes de segurança para essas mulheres. Tem empresas brasileiras que já estão adotando esse tipo de política, inclusive nos seus programas de integridade, o que é muito interessante. E eu falo isso porque quando a mulher ela encontra esse ambiente de segurança para poder realizar a denúncia, ela vai fazer. Se ela tiver um amparo, se ela perceber que ela vai ter esse acolhimento. Em casos em que não há esse acolhimento, em que não há um acolhimento sistêmico dessa necessidade, porque é necessário garantir a autonomia dessa mulher financeira, como que ela vai sair desse ciclo de violência. Algumas mulheres estão nesse ciclo por conta de violências patrimoniais, por ter uma dependência, então, por terem filhos. Então, é uma situação realmente muito delicada. Então, a gente não pode olhar simplesmente, igual você mesma disse, de ter um canal, de ter uma forma para denunciar. Precisa de realmente ter todo um acolhimento para essas mulheres, para que elas possam conseguir sair desse ciclo de violência, porque o primeiro passo da denúncia, ele é o primeiro momento ali, que a mulher vai buscar ou uma autoridade pública, o Estado, ou até o local que ela trabalha, ou organizações também, que são focadas no acolhimento de mulheres. Nós temos diversas organizações, coletivos feministas, que fazem todo esse suporte para mulheres, mas a gente sabe que isso ainda é suficiente quando a gente pensa no encerramento do ciclo de violência e no pós-denúncia. Porque o momento do pós-denúncia hoje, a gente não tem dados suficientes para dizer quantas mulheres conseguem sair do ciclo de violência depois de procurar o Estado ou depois de procurar as empresas que têm esse tipo de amparo, sabe? Então, a gente precisa estar atenta a isso, porque realmente é um problema estrutural. Quando a gente fala no Brasil, ocupando, mais uma vez, o 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher. Então, é realmente algo que a gente tem que se preocupar e cobrar um papel realmente do Estado para garantir os recursos para essas políticas públicas de uma forma efetiva e sistêmica, que pense no pós-denúncia da violência contra a mulher. Você falou a palavra feminismo. E tem muitas pessoas que hoje em dia, apesar de ser assustador estarmos aí no 5º lugar do ranking, ainda fala assim, tenho pavor de feminista. Lá vem você porque você é uma feminista. Ou até mesmo algum tipo de movimento antifeminismo. Só que, assim, eu até gosto muito dessa comparação que a Vivian Belezinha fez, que ela é ouvidora da OAB Mulher. E a gente sabe que esse meio jurídico, infelizmente, muitas vezes acontece em situações horrorosas. E aí ela fez falou, olha, feminista, todos nós somos. Porque se você achar que o direito da mulher deve ser igual ao do homem, você já é feminista.
Então, a partir daí, Ana, eu te pergunto, como mudar essa questão cultural mesmo, de aceitar que a gente precisa fazer parte do movimento, conscientizar para que isso transforme, que sozinho não é possível, e nem criticando simplesmente o movimento que existe. Sim. Com esse tipo de argumento, algumas pessoas que se colocam contrárias ao movimento feminista, eu acredito que haja um pouco de desconhecimento, assim, do que o feminismo trata. O que é o movimento feminista, sabe? Como você disse, sobre direitos, sobre o direito das mulheres, mas ele é um instrumento social de mudança, de garantia de direitos, de garantir com que mulheres, crianças, meninas vivam numa sociedade saudável. Hoje, nós podemos dizer, a partir do que está acontecendo com a pandemia, nós temos problemas estruturais agravados no Brasil. Nós vivemos uma crise econômica, com uma crise sanitária, num momento político muito delicado no nosso país. Então, o feminismo, ele sempre vem nesses momentos para garantir direitos, para reforçar direitos e para que as mulheres possam ter direitos assegurados. Direitos esses que são garantidos na nossa Constituição Federal, no artigo 5º. Homens e mulheres são iguais. Então, nós estamos falando de uma igualdade respaldada na nossa Constituição de 88. Mas o movimento feminista, ele já vem de muitos anos. Ele tem um movimento feminista que nasceu na Europa, na França, com Simone de Beauvoir e outras mulheres percursoras do movimento feminista, não só o movimento feminista europeu, mas no Brasil nós temos mulheres contemporâneas que merecem ser citadas, como a Djamila Ribeiro, que tem feito um trabalho fundamental sobre a questão da mulher e também da questão racial, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente precisa fazer um recorte interseccional e entender quais são as mulheres mais afetadas pela não garantia de direito. No Brasil, são as mulheres negras as mais afetadas. Nós estamos falando de mulheres que ocupam lugares nos dados, de receber menos salários, de subrepresentação, mulheres que não recebem, não têm acesso a devidas políticas públicas. Então, a gente precisa entender toda essa questão estrutural e entender o feminismo como uma mudança para a sociedade, uma sociedade saudável, de que realmente tenha direitos humanos garantidos, que tenham direitos equilibrados para as questões de gênero. Então, quando a gente fala de feminismo, a gente fala do acesso a mulheres a cargos de poder, a gente fala de garantia de direitos, a gente fala de saúde para crianças, para meninas e para meninos. O feminismo, ele trata da não violência, ele trata de repensar esse modelo da sociedade no qual a mulher sempre foi excluída. E tem mulheres que lutam no Brasil e tem essa pauta feminista há muitos anos, movimentos que acessam o judiciário, que se organizam para a garantia de direitos. Então, eu acredito que tem tido um avanço da nossa sociedade nesse sentido, de entender o movimento como um movimento político e um movimento político apartidário, de ser um movimento político no qual a sociedade civil se engaja, entende que é um movimento por direitos e por garantia de direitos. Então, eu acredito que isso venha com o amadurecimento da sociedade, com o entendimento do que sabe? E isso só vai acontecer a partir do diálogo e a partir de reflexões, de como o movimento pode trazer benefícios para nós e para tantas mulheres que ainda sofrem com a violência de gênero em vários âmbitos. Hoje a gente está falando especificamente da violência contra a mulher, a gente enfatizou aqui a questão da violência doméstica, mas existem diversas formas de violência de gênero. Então, violências patrimoniais, violências políticas e violências não de forma corporal, com agressões corporais. Nós temos
outros tipos de violência que são caracterizadas e que são tidas como violência de gênero, violências verbais. Então, são formas sistemáticas, né? Até as formas de subrepresentação hoje são consideradas, já são discutidas como formas de violência sistêmicas, que são formas institucionais, das mulheres não estarem ocupando cargos de poder para discutir essas pautas. Então, tem muitas mulheres que merecem ser reverenciadas. Eu citei 2 mulheres aqui, mas a gente tem Lélia Gonzalez aqui no Brasil, que tem todo um trabalho voltado para a questão das mulheres também. Então, a gente precisa de sempre voltar na história e entender todo o contexto, sabe? Como que foi a formação, a aquisição de direitos da nossa sociedade, por que está garantido na Constituição Federal de 88 que homens e mulheres são iguais perante a nossa legislação, quando que as mulheres conseguiram ter o direito de voto, entender como que foi a conquista de direitos civis das mulheres no Brasil, porque foi um período de muita busca por direitos para que isso pudesse ser previsto na nossa legislação. Então, se a gente pega o Código Civil anterior, de 2002, as mulheres tinham sempre ter a anuência dos homens para propriedade, para tomar decisões, para se separarem. Então, a mulher ela não tinha os seus direitos enquanto indivíduo garantidos na sociedade brasileira. Isso é tudo muito recente para nós. A parte do cuidado, isso sempre foi atribuído à mulher de uma forma até muitas vezes simbólica em propagandas, como a nossa televisão ela foi moldando as propagandas para que as mulheres se vissem nesse lugar de sempre exercerem o cuidado, isso ser atrelado a uma questão biológica da mulher, e isso vem sendo discutido, debatido, porque é algo que toma o tempo das vidas das mulheres de uma forma que elas não conseguem dividir as tarefas com companheiros, né? Aí eu estou falando de relacionamentos principalmente heterossexuais aqui, falando de relacionamentos homem-mulher, de questões binárias, que é importante fazer esse recorte, de que ainda há essa questão de gênero a ser discutida, assim, de não haver essa divisão e esse entendimento do papel enquanto indivíduos que possam dividir essas funções. Então, a gente fala de questões muito estruturais de subrepresentação, de direitos, de questões políticas das mulheres, e que, ao longo do tempo, isso se tornou estrutural, e a gente tem que entender que isso existe, e a solução para isso é realmente olhar para o problema, e entender isso de uma forma, mais uma vez, interseccional. A gente precisa entender quem são as mulheres mais afetadas. E se eu tiver um tempinho ainda, eu queria compartilhar alguns dados da minha pesquisa. Claro, claro. Acho que isso vai somar na entrevista, e são dados interessantes. Segundo o último dado do Fórum Econômico Mundial, o mundo vai demorar 257 anos para acabar com a disparidade de gênero, se a gente continuar na mesma velocidade que nós estamos. Isso se deve pela baixa representação das mulheres em cargos de liderança, da disparidade salarial. Então, as mulheres têm menos poder econômico que os homens, e elas ainda, principalmente no contexto brasileiro, se nós pegamos as mulheres negras, elas ainda estão em cargos informais e recebendo muito, de forma muito inferior aos homens. Apesar de uma melhora do último índice do Brasil, o Brasil ainda ocupa o 22º lugar no último relatório, se comparado com 25 países da América Latina, segundo os dados do Fórum Econômico Mundial. Aí, se a gente pegar a população brasileira, 51,8% da nossa população são mulheres. Então, as mulheres são a maioria na nossa população. 27,8% são mulheres negras.
da população brasileira. Então, isso é um dado muito representativo. muito. E 58% das mulheres desempregadas são negras. Esses são os dois primeiros dados são do IBGE, o segundo dado é de uma pesquisa da UFMG. O Brasil, ele tem 11 milhões de mães solo, isso é, mulheres que são 100% responsáveis pelo cuidado de seus filhos e filhas. E dessas mulheres que compõem a população brasileira, 42 milhões de mulheres recebem algum benefício do governo federal. Quando a gente vai fazendo essas análises, a gente vai entendendo por que ainda há uma subrepresentação das mulheres no mercado de trabalho e em espaços, principalmente de liderança. E aí, também fazendo esse recorte para a questão racial. Tem um dado também, eu acho que é interessante de compartilhar, que é um dado da Oxfam Brasil, que é sobre as horas de cuidado das meninas e mulheres ao redor do mundo. Que as meninas e mulheres, elas gastam 12,5 bilhões de horas todos os dias de trabalho de cuidado não remunerado. E esse trabalho não remunerado, se ele fosse remunerado, ele geraria para a economia global 10,8 trilhões de dólares por ano. Então, é uma pesquisa da Oxfam, que é acesso público, então esses dados estão disponíveis. Quando a gente faz essa somatória a nível global, a gente consegue entender como é algo estrutural e como que o Brasil ainda precisa avançar e muito nessas questões. Segundo os dados da McKinsey, as empresas que têm mais diversidade e equilíbrio de gênero, elas faturam mais, em média 33% na América Latina. Então, esse é um dado muito relevante também de se colocar. Uhum. De se colocar. E o Brasil, ele ocupa ainda o 9º lugar no ranking de 11 países pela questão das mulheres, de empoderamento de gênero, dentro da América Latina. Então, a gente ainda, numa comparação de 11 países, no estudo do PNUD, da ONU Mulheres, a gente está em 9º lugar. Então, que tem esses estudos a nível global, e tem os que pegam todos os países da América Latina, e tem alguns que fazem alguns recortes específicos. Então, a gente tem ainda uma longa caminhada aí pela frente para a garantia desses direitos e para garantir com que as mulheres e meninas e as próximas gerações possam viver em sociedades mais saudáveis e que elas possam acessar toda a sua potencialidade, que elas possam acessar tudo que tem disponível no nosso país e no mundo, né? Ana, e o Sou Elas? O projeto Sou Elas, ele tem 2 anos, é uma organização de estratégias coletivas, que a gente trabalha pesquisas, diálogos e experiências. Ele surgiu muito do meu desejo de trabalhar a questão de gênero, de levar essa discussão para além do corporativo. Eu desenvolvi a minha carreira no corporativo durante 7 anos e agora tenho me dedicado a esse projeto da Sou Elas e ao meu mestrado em gênero. E a pesquisa, meu objeto de pesquisa relacionado à violência de gênero contra a mulher. Então, a Sou Elas, a gente tem trabalhado com projetos voltados para levar essa sensibilização. Então, a gente tem feito já alguns trabalhos voltados para o corporativo e também temos projetos para 2021. Como eu disse, nós temos 2 anos, mas a gente tem um longo caminho aí pela frente, de muita vontade de fazer mudança, de contribuir com todo um ecossistema existente, que é muito importante dizer isso, que tem várias organizações, várias pessoas mobilizadas pelos direitos das mulheres, e a gente vem para somar esses esforços, assim. Então, nós temos os projetos dentro da Sou Elas de pesquisa, a gente tem um grupo de pesquisas para estudar a questão de compliance de gênero, que está ganhando mais corpo, então a gente quer publicar pesquisas, artigos, para sensibilizar
a sociedade civil como um todo, e principalmente as empresas, que é o nosso objetivo. A gente acredita que elas têm um papel fundamental nesse processo de criar políticas corporativas robustas e que consigam entender toda essa problemática, todas essas questões estruturais. E a gente tem outros projetos também, que é o Protagonize 2021, que nós fizemos ele esse ano, foi no Inhotim, e para o ano que vem nós queremos expandir e fazer ele de forma remota e possibilitando o acesso de mais mulheres a essas discussões. Então, a gente quer falar sobre o direito das mulheres, as questões raciais, falar sobre branquitude também, e discutir ações políticas que possam ser adotadas na esfera privada e na pública, o que a gente pode fazer para contribuir para isso, a sociedade civil, como ela pode se engajar. E nós temos uma campanha que é o Denunciei Agora, que é uma campanha sem fins lucrativos para trabalhar o pós-denúncia da violência contra a mulher. É uma campanha nova, que a gente começou a divulgação recente, para estimular com que as pessoas se envolvam nesse debate, saibam da profundidade disso, sabe? Como a gente precisa trabalhar realmente enquanto sociedade, enquanto coletivo, para garantir com que as mulheres tenham um acesso a essas políticas de pós-denúncia, com que elas consigam sair e interromper ciclos de violência, para que a gente consiga reduzir o feminicídio no Brasil. Então, a gente tem vários projetos também em andamento, né, de levar mais essa discussão também em redes sociais. E quem quiser conhecer o projeto, o site, qual é? Nós temos o Instagram, que é @souelas, e nós temos o nosso site, que é souelas.com.br. No Instagram a gente tem publicado mais informações, e no nosso site também vocês podem ver mais detalhes. A Souelas ela é signatária do Pacto Global da ONU, então nós estamos comprometidas com os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, e, como eu disse, é de estratégias coletivas. Assim, então, a gente está super aberto, a gente quer que as pessoas venham somar com a gente, que venham agregar na discussão a partir de um debate qualificado, com dados e pesquisa. Então, a gente tem esse objetivo. Ana, agradeço muito sua participação, por transmitir todo esse conhecimento para todas nós que estamos assistindo, para os homens também que nos assistem, para que possam também se engajar na causa, porque é muito importante, né? Para que a gente possa realmente evoluir no assunto. Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço o convite. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada.